Começou, já começou. Começou a transmissão já. Depois eu te conto. Tá legal. Bom, então vamos dar início oficial aqui. Então a gente vai começar a defesa de dissertação de mestrado da Mariana Eico Mendes, pelo programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. E eu quero agradecer já a participação dos membros da banca. Então a gente tem aqui a Cristina Miaki, do Instituto de Biociências da USP, o Alexandre Camargo Martensen, da UFSCar. Temos também os membros suplentes que estão aqui na conferência também, a Ângela Fuchita, da Universidade Federal do ABC, e o Ricardo Savaia, também da Universidade Federal do ABC. E também na sala aqui está participando a Marinês Ferreira de Siqueira, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que ela foi a orientadora do trabalho, e eu sou o Leandro Reverberi Cambosi, que foi o orientador da Mariana, tive o prazer de ser o orientador da Mariana nesse trabalho. Então, a gente vai dar início à defesa de dissertação. Então, a Mariana tem até 40 minutos para apresentar o trabalho dela, e aí depois a gente parte para a arguição dos membros titulares da banca. Eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado, eu vou tirar minha câmera também, enquanto a Mari apresenta, para a gente diminuir as chances de problemas na transmissão, tá? Então, Mari, quando você quiser, pode começar. Tá bom, Lê, obrigada. Bom, então eu vou fazer das palavras Leandro as minhas, né? Muito obrigada à banca por ter aceito o convite e estar aqui hoje presente. Também agradeço a todo mundo que estiver assistindo, né? Prestigiando esse encerramento de ciclo que foi o mestrado. E eu vou começar então a falar sobre o meu mestrado, que se intitula A Importância das Paisagens Refúgio na Prevenção de Extinções de Espécies Endêmicas. Então, para começar a falar, eu vou falar um pouquinho sobre hotspots de biodiversidade, né? O que são hotspots de biodiversidade? Esses hotspots são centros localizados em todo o planeta, e são centros que apresentam uma grande biodiversidade, né? Um número muito alto de espécies de fauna e de flora, né? Além disso, essas espécies, elas também enfrentam grandes ameaças devido a atividades humanas, né? Então, são centros que apresentam uma alta diversidade, e muitas vezes as espécies que são encontradas exclusivamente nesses ambientes, né, chamadas de espécies endêmicas, mas também apresentam altas ameaças, né, diferentes tipos de ameaças em decorrência de atividades humanas, né. A Mata Atlântica, ela é considerada um hotspot de biodiversidade, ela apresenta um alto número de espécies de fauna e de flora, e aqui eu coloquei uma imagem dessa floresta tropical. Mas a Mata Atlântica ela apresenta também diferentes ambientes dentro do seu bioma, dentro da sua extensão toda, que possibilita abrigar diferentes tipos de espécies de fauna e flora, né? Com relação à diversidade de vertebrados, quase 2% da diversidade do mundo pode ser encontrada nesse bioma, né? Sendo inclusive um bioma mais diverso do que a própria Amazônia. Com relação a aves, né, o número de espécies também é muito alto, cerca de 900 espécies podem ser encontradas nesse bioma, sendo que dessas, cerca de 150 espécies estão classificadas sobre algum grau de ameaça, sobre algum risco de extinção de ameaça de extinção, desculpa. O que são esses riscos, né? Essas categorias de risco de extinção, elas são baseadas em uma categorização, levando em conta diferentes tipos de aspectos da espécie ou de ameaças que elas podem sofrer. Aqui, no caso, eu coloquei uma chave de categorização da IUCN, ela é uma chave difundida no mundo inteiro, e ela, inclusive no Brasil, a gente utiliza essa chave de categorização, traduzindo os nomes para o português, mas as abreviaturas continuam remetendo ao nome em inglês, então as abreviações ficam numa linguagem universal. E aqui, destacando as 5 categorias que a gente deu destaque no trabalho, são três delas são as que classificam as espécies como ameaçadas de extinção. Então, é a criticamente em perigo, abrigado como CR, em perigo, EN, vulnerável, VU, quase ameaçada, NP, e menos preocupante, LC. Essas duas últimas, elas já não são classificadas como espécies ameaçadas, né? O risco de extinção seria mais baixo. Dentre as ameaças que as espécies podem sofrer e levar a algum tipo de categorização, existem diversos tipos de ameaça. Então, esse mapa global, a gente consegue perceber em diferentes pontos do mundo, em diferentes pontos do globo, como as populações que se encontram em declínio hoje de diferentes grupos animais enfrentam essas ameaças. Então, aqui na cor vermelha, a gente tem ameaças em função de degradação e perda de hábitat, em laranja escuro, em função da exploração das espécies,
em amarelo escuro, as espécies invasoras e doenças, um amarelo intermediário ali, a poluição, e um amarelo bem clarinho em função das mudanças climáticas. Mas destacando a região neotropical, que é onde a Mata Atlântica está localizada, a gente percebe que diferentes grupos de animais recebem influência dessas ameaças de diferentes maneiras, né? Então, dando destaque para aves, a gente percebe que quase 70% das populações que se encontram em declínio hoje na região neotropical são em função à degradação e à perda de hábitat, né? Essas outras ameaças, elas influenciam também nessas populações, a redução dessas populações, como, por exemplo, as mudanças climáticas, que a gente vê que tem uma porcentagem expressiva ali também. Mas pensando na degradação e perda de hábitat, a gente pode pensar na porcentagem de cobertura florestal, né? Alguns trabalhos colocam limiares de extinção em relação à cobertura florestal, no qual, a partir de uma determinada porcentagem, essa comunidade de aves ou de diferentes grupos começam a se modificar no ambiente, né? No caso do trabalho de Banks e colaboradores de 2014, o limiar estipulado de extinção para aves foi de 33%, ou seja, a partir de 33%, as espécies que são mais especialistas em hábitats, mais dependentes de florestas, elas começam a decair, e as espécies mais generalistas, que conseguem ocupar esses espaços, elas começam a predominar no ambiente. Então, a gente tem uma troca ali da composição dessa comunidade. Então, pensando então que essa perda de cobertura florestal, ela pode ser um distúrbio, ela é um distúrbio, e esse distúrbio pode ocasionar em extinções, né? Todo tipo de distúrbio, ele pode ocasionar algum tipo de reação, seja ele positiva ou negativa. No caso que a gente está falando da extinção, então seria uma reação negativa, mas nem sempre, logo após que o distúrbio ocorre, a extinção ela pode ser detectada, né? Então, logo depois do distúrbio, nem sempre essa reação ela é imediata, pode existir um delay, um atraso nessa extinção. Então, apenas depois de alguns anos, de algumas gerações, conforme as populações elas vêm declinando com o tempo, a extinção de fato ela pode ocorrer, né? E esse processo ele é conhecido como débito de extinção. O débito de extinção ele é uma possível explicação do porquê o número de extinção na Mata Atlântica para aves e para outros grupos de vertebrados é um tanto baixo com relação a como a Mata Atlântica se encontra hoje, né? A Mata Atlântica ela é um bioma que está extremamente fragmentado, com os fragmentos espalhados por toda a sua extensão de maneira não homogênea. Então, diante disso, a gente imaginava-se que o número de extinção poderia ser maior do que ele realmente é hoje. E o débito de extinção apresenta-se como uma possível explicação, mas ele não é a única, né? Alguns trabalhos detectaram que algumas regiões não apresentam um débito de extinção, ele não está ocorrendo, né? Então, existem outras possíveis explicações para o número de extinção não ser tão baixo assim. E existem áreas na Mata Atlântica que apresentam porcentagem de cobertura florestal com um número suficiente para garantir que as espécies permaneçam no hábitat, áreas que são extensas o suficiente para conseguir manter essas comunidades íntegras no ambiente, e essas áreas elas podem funcionar como potenciais refúgio para essas espécies, né? Então, serão paisagens refúgio capazes de garantir a persistência e conservação dessas espécies, né? Bom, com isso, o meu objetivo principal foi avaliar a disponibilidade de hábitat florestal do bioma Mata Atlântica nas áreas de distribuição potencial de espécies de aves endêmicas dependentes de hábitat florestal, ou seja, de espécies que ocorrem exclusivamente no bioma Mata Atlântica e que dependem de floresta. Meu objetivo específico 1, então, foi avaliar a porcentagem de cobertura florestal dentro da distribuição potencial de todas as espécies, esperando que todas essas espécies apresentassem ao menos parte das suas distribuições potenciais cobertas com uma parte, pelo menos, coberta por paisagens acima de 33%, ou seja, com paisagens acima do limiar de extinção. Já o meu segundo objetivo específico é avaliar como a disponibilidade de hábitat dentro da distribuição potencial de todas as espécies se relaciona com os graus de extinção de cada espécie. Esperando, então, que quanto mais uma espécie for classificada como ameaçada, menor a porcentagem de cobertura florestal ela vai apresentar dentro das suas distribuições potenciais. Bom, com tudo isso, para avaliar, então, a disponibilidade de hábitat, como a própria distribuição potencial das espécies, nós consideramos a Mata Atlântica como a nossa área de estudo. Então, nesse mapa à esquerda, a gente tem o que seria a extensão original da Mata Atlântica, ali percorrendo praticamente toda a extensão litorânea do Brasil.
Ela ocupa 17 estados brasileiros. E no mapa à direita a gente consegue perceber, então, os remanescentes ali, né? Bem clarinho, são os remanescentes da Mata Atlântica atuais. Então, hoje a gente tem cerca de 28% de áreas remanescentes na Mata Atlântica. Nessa área correspondente também da Mata Atlântica, cerca de 60% da população brasileira ocupa esses espaços. Já com relação às espécies de aves, né, como foi dito anteriormente, existe um grande número de espécies ocorrendo na Mata Atlântica, mas nesse trabalho a gente focou apenas nas endêmicas, nas que ocorrem exclusivamente na Mata Atlântica, e nas que dependem de hábitat florestal. Então, nós nos baseamos em duas listas, do Moreira Lima de 2013 e de Raçu e Colaboradores de 2018, para compor uma lista de 229 espécies endêmicas, e nós também levamos em consideração qual era o grau de risco de extinção que essas espécies estavam classificadas. Para fazer a modelagem da distribuição potencial dessas espécies, nós utilizamos alguns bancos de dados. Um deles foi o GBIF, que é um dado de acesso livre, para conseguir os dados de ocorrência das espécies. Então, a gente tem as localidades onde essas espécies ocorrem, longitude e latitude, assim como a gente também utilizou os dados do trabalho da Raçu, que ela disponibilizou. A outra base de dados é referente às variáveis climáticas. No caso, a gente usou a base Chelsea, que também é uma base de acesso aberto, e no caso a gente utilizou as 19 variáveis climáticas, né? Essas variáveis climáticas, elas dizem respeito, por exemplo, à média anual de temperatura, no período mais seco, entre outras. Então, usando esses dois bancos de dados, nós fizemos a modelagem de distribuição potencial das espécies utilizando o pacote Modeler, que é um pacote desenvolvido para realizar justamente a modelagem de nicho de espécies no programa RStudio, né? Bom, a gente considerou, então, as espécies que representavam pelo menos 15 pontos de ocorrência, e a gente considerou esses seguintes algoritmos para fazer a modelagem, sendo que apenas os modelos que apresentassem um valor de TSS acima de 0,7 foram selecionados para compor esse modelo final, né? No caso desse modelo final aqui, eu coloquei um exemplo, eu usei o Periquito Rico para exemplificar. Esse é o modelo de distribuição potencial das espécies que a gente gerou. No caso, a gente gerou um modelo binário. E aqui apresenta a área em cinza é correspondente à área de Mata Atlântica e a área em marrom a área de distribuição do Periquito Rico. Então, a gente tem a área de não ocorrência em cinza e a área potencial de ocorrência em marrom. Sobrepondo todos os modelos binários de todas as espécies que a gente tirou nesse trabalho, a gente conseguiu fazer um mapa de riqueza potencial, ou seja, ao longo de toda a extensão da Mata Atlântica, a gente consegue observar onde existe uma concentração de espécies, né, de ocorrência potencial dessas espécies, das espécies que a gente avaliou. Além do modelo binário, a gente considerou também um modelo contínuo, que foi, dentro dessa área de distribuição potencial do modelo binário, uma classificação de adequabilidade de hábitat, e no caso a gente classificou em 4 classes, como alta, média, baixa e baixa. Essa adequabilidade de hábitat, ela é referente, então, às variáveis climáticas que a gente usou para compor a modelagem, né? Então, como essas variáveis ambientais, elas favorecem ou não a ocorrência da espécie dentro dessa área de distribuição potencial. Então, onde está mais azul, as variáveis, elas favorecem a ocorrência dessa espécie, nesse exemplo, né? Bom, já em relação à disponibilidade de hábitat florestal, a gente usou uma outra base de dados, que foi o MapBiomas, e novamente uma base de dados de acesso aberto. A gente utilizou os dados da coleção 4.0, e no caso a gente utilizou 4 anos disponíveis nessa coleção, né? De todos os anos disponíveis, nós utilizamos 4, que foi o ano de 1987, 1997, 2007 e 2017. Para todos esses anos, a gente reclassificou a cobertura florestal em 2 classes, como não floresta e floresta, para os 4 anos considerados, né? Além disso, a gente considerou uma abordagem, uma análise de paisagem, considerando um raio de 800 metros. Esse raio ele foi escolhido por responder, né, segundo a literatura, ao grupo de aves que nós estamos considerando nesse trabalho. E, além disso, a gente considerou a abordagem de Move Window. O que essa abordagem de Move Window é? Ela considera, então, em torno de em cada pixel desse mapeamento de cobertura florestal, um raio de 800 metros. Então, dentro dessa área, desse raio de 800 metros, a gente consegue saber, né, calcular o quanto que tem de cobertura florestal nessa área. Além disso, a gente considerou, então, um limiar de extinção para aves de 33%. Então, dentro dessa área do raio de 800 metros, quanto de cobertura florestal está acima de 33%, né? Essas áreas, essas paisagens foram denominadas nesse trabalho de paisagens refúgio.
eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, considerando todos os anos aqui, os 4 anos que a gente considerou no trabalho, e essa abordagem do raio de 800 metros com o Movil Window e o limiar de extinção, a gente fez essa reclassificação para os 4 sobrepôs todos os anos. Essa sobreposição dos 4 anos possibilitou a gente fazer uma análise histórica das paisagens de refúgio, né, como elas se comportaram ao longo do tempo. Bom, então, aqui eu coloquei um mapa, né, do Brasil, localizando, então, a área, né, da Mata Atlântica em cinza e os seus remanescentes florestais atuais em verde. E aqui o mapa da distribuição potencial, né, onde estaria preta a distribuição potencial. Novamente, eu vou usar o periquito rico para exemplificar. Então, em toda essa região preta seria a área de ocorrência do periquito rico. Sobrepondo esses mapeamentos, a gente consegue perceber, então, em cinza, onde tem a área de Mata Atlântica, em verde, onde tem os remanescentes florestais, e em preto, onde é a distribuição potencial. Então, a gente consegue calcular, ali onde está em preto, o quanto essa espécie tem de remanescente florestal na sua distribuição potencial. Considerando aquela abordagem de Movil Window e limiar de extinção, a gente conseguiu encontrar, então, as paisagens refúgio, que seriam essa área em verde claro, né? Toda essa área em verde claro, qualquer ponto que você pegue dentro dessa área verde claro, qualquer pixel que você selecione, ela vai ter uma cobertura florestal acima de 33%. Dentro dessa área de paisagem refúgio, a gente consegue perceber em verde mais escuro a área correspondente à floresta em paisagem refúgio, ou seja, nesses são os pixels exatamente onde ocorre floresta. Já fora da paisagem refúgio, mas ainda dentro da distribuição potencial, a gente tem algumas áreas de remanescentes florestais. Então, seriam florestas fora de refúgio, mas dentro da distribuição potencial. Se esse hábito ele foi considerado como um potencial uso dessas espécies, seja como um local de travessia de uma paisagem refúgio para outra, ou então visando uma restauração nessa área para que ela aumente a sua proporção de cobertura florestal e possa se tornar um refúgio no futuro, a gente pode estar superestimando essa porcentagem de cobertura florestal para a espécie, já que esses fragmentos de floresta se encontram fora de paisagens refúgio. Dentro da paisagem refúgio, a gente também pode separar ali uma área classificada como refúgio estável. O que esse refúgio estável é? Ele é uma área de refúgio classificada dessa mesma maneira desde 87 até hoje. Além do refúgio estável, a gente também tem uma área que a gente denomina como ganho de refúgio, ou seja, houve algum aumento de cobertura florestal naquela região que possibilitou que houvesse um ganho de refúgio nesses 30 anos avaliados. Além do refúgio estável e do ganho de refúgio, a nossa paisagem refúgio ela também é composta por uma área que a gente denomina como retorno de refúgio. Então, essa área ela era classificada como refúgio em 87. Em algum momento do tempo, ela deixou de ser, em função da perda de cobertura florestal, ela reduziu seu tamanho e deixou de ser refúgio, mas, atualmente, ela voltou à condição de refúgio. Já olhando, então, para a área que ficaria fora de paisagem refúgio, a gente também tem áreas que foram chamadas de refúgio efêmero, ou seja, essas áreas elas não eram classificadas como refúgio em 87. Em algum momento do tempo, elas passaram a ter a condição de paisagem refúgio, mas atualmente elas já deixaram de ter essa condição novamente. Então, a gente denomina essas áreas como refúgio efêmero. Além disso, a gente também tem uma área, aqui em vermelho, que seriam áreas correspondentes à perda de refúgio. Então, nessas áreas, devido à perda de cobertura florestal ao longo desses 30 anos, elas perderam a capacidade de ser uma paisagem refúgio, né, de ter a porcentagem de cobertura suficiente para serem classificadas como paisagem refúgio. Bom, com relação à análise de dados, a gente considerou essas porcentagens de paisagens refúgio, de florestas em paisagem refúgio para cada distribuição potencial das espécies e comparou de acordo com cada grau de extinção que essas espécies estavam classificadas, esperando que pudesse ter alguma relação entre as categorias de risco e essas porcentagens. Bom, então, com relação ao bioma Mata Atlântica como um todo, a gente pode, e a classificação de paisagens refúgio, a gente pode perceber que no círculo mais central desse gráfico, a gente tem como o bioma está classificado em relação a refúgio e não refúgio. Então, a gente percebe que 28,22% do bioma é classificado como paisagens refúgio, sendo que 71,78% estão classificados como não refúgio. Mas, então, observando essa paisagem refúgio, né, para essa parte do gráfico, no nosso círculo mais externo aqui do gráfico, a gente percebe que 25,30% das paisagens refúgio são estáveis, ou seja, elas se encontram dessa mesma maneira desde 87 até hoje.
Além disso, a gente teve 0,71% do bioma que se encontra na condição de recuperação do refúgio, né? Ou seja, áreas que retornaram a essa condição de refúgio ao longo do tempo. E também a gente teve um ganho de 2,21% de áreas de refúgio, né? Mas, no entanto, a gente também teve uma perda de 4,57% de áreas que foram refúgio, mas foram perdidas durante os 30 anos. Já olhando para o círculo central desse gráfico, a gente consegue observar como as florestas estão classificadas, né, dentro de refúgio e fora de refúgio. Então, a gente percebe que 16,21% do bioma hoje é classificado como floresta estável. Floresta dentro de refúgio estável, ou seja, são florestas dentro de refúgio classificadas dessa mesma maneira desde 87 até hoje. A gente também teve uma recuperação de florestas, né, uma recuperação de 1,77 de florestas dentro de refúgio e uma recuperação de florestas de 1,94 de florestas fora de refúgio. Né? Essa recuperação ela foi ligeiramente maior em áreas fora de refúgio, mas, no entanto, isso não significou que a gente tivesse um aumento de refúgio. A gente teve uma perda grande de 4,57% de refúgio. Então, esse aumento de cobertura florestal fora de refúgio não representou aumento de refúgio. Assim como a perda de floresta que a gente teve dentro de áreas de refúgio de 3,43%, também explica o porquê desse número tão alto de perda de refúgio, né? Já fora de refúgio, a perda foi um pouco menor comparada com dentro de refúgio, com uma perda de 1,62% de florestas. Essa perda de cobertura florestal dentro de refúgio, ela pode significar uma ameaça para as espécies, já que geralmente essas áreas são perdidas próximas ou adjacentes a grandes áreas de cobertura florestal, grandes remanescentes florestais, né, que são áreas importantes para a conservação, que apresentam um grande potencial de conservação e de abrigar um grande número de espécies, né. Essa perda, geralmente, ela é em função à expansão urbana e à proximidade de estradas, por exemplo. Com relação a essa recuperação que a gente teve, ligeiramente maior fora de refúgio, ela não significa também, além de não ter significado um aumento de refúgio, ela ocorreu, em sua maioria, em áreas que foram abandonadas, né, áreas agrícolas abandonadas em função da baixa aptidão agrícola dessas áreas, ou então áreas próximas à alta mecanização, então são áreas que apresentam um baixo potencial de conservação, que geralmente apresentam uma baixa de biodiversidade, uma capacidade baixa para recolonização também, por exemplo. Já com relação às espécies, né, nós avaliamos, então, 131 espécies endêmicas, e com relação às suas classificações da IUCN, 3 delas foram classificadas como criticamente em perigo, 13 como em perigo, 24 como vulnerável, 29 como quase ameaçada e 62 como menos preocupante. Nesse gráfico, eu vou falar um pouquinho sobre cada espécie, assim, com relação à variação da cobertura florestal e as superestimativas de floresta. No caso, no eixo X, eu vou falar de porcentagens, então, quando eu estiver falando em relação às bolinhas coloridas, eu vou falar de porcentagem de variação de cobertura florestal nesses 30 anos considerados no trabalho, e quando eu estiver falando dos asteriscos, eu vou estar falando de porcentagens de superestimativas de floresta para cada espécie. Então, no eixo Y, a gente tem as espécies ordenadas, né? As cores, tanto das bolinhas quanto dos asteriscos, elas se referem à classificação de risco de extinção da IUCN. Então, o vermelho remete a criticamente ameaçada, a amarela em perigo, a rosa vulnerável e a cor roxa e azul as classes que não tenham classificadas como não ameaçadas. Então, dando um zoom um pouco, primeiro na parte de cima do gráfico, para explicar um pouco melhor, a gente consegue observar aqui, mais para o lado esquerdo do gráfico, onde se concentram as bolinhas, que 2 dessas espécies onde estão circuladas são 2 espécies que estão classificadas nos riscos mais baixos de ameaça de extinção. Essas espécies elas tiveram a maior perda de cobertura florestal dentre todas as espécies, elas perderam mais que 5% de cobertura florestal nesses 30 anos. Mas, de modo geral, a gente percebe que há uma concentração de bolinhas entre a linha pontilhada do -5 e do -1, o que significa que essas espécies, né, olhando aqui para a parte de baixo, a gente consegue ainda perceber essa maior concentração de bolinhas entre as linhas pontilhadas -5 e -1, a gente percebe que essas espécies, a maioria das espécies tiveram uma perda de cobertura florestal entre 1% e 5%. Já as espécies que se encontram depois da linha do zero, as bolinhas que se encontram depois da linha do zero, representam as espécies que tiveram algum tipo de ganho de cobertura florestal. Mas esse ganho de cobertura florestal também foi baixo, foi sempre abaixo de 3%.
Já olhando para o lado direito do gráfico, onde estão os asteriscos, a gente percebe que a maioria dos asteriscos se encontram entre as faixas de 3 e 7%, ou seja, a maioria das espécies apresentaram uma superestimativa de florestas entre 3 e 7%. E voltando para o topo do gráfico, a gente vê que esse padrão, né, permanece, o que significa que a maioria das espécies apresentam uma porcentagem de florestas dentro das suas distribuições potenciais, mas fora de paisagens refúgio, entre 3 e 7%. Sendo que só 2 delas ali circuladas no topo tiveram um valor bem baixo de superestimativa de floresta. Já com relação à classificação de risco de todas as espécies e a comparação que foi feita entre todos os graus de ameaça de extinção com relação a paisagens refúgio no gráfico A e em relação a florestas em paisagens refúgio no gráfico B, nenhum valor foi considerado estatisticamente significativo. O único valor que foi estatisticamente significativo foi a comparação entre as categorias de risco de extinção que são consideradas como não ameaçadas, que foram as classes quase ameaçada e menos preocupante, né? Então, isso remete ao nosso objetivo específico número 2, né, onde a gente esperava que quanto mais ameaçada a espécie tivesse classificada, menor a cobertura florestal ela teria. No entanto, isso não aconteceu exatamente, né, sendo que essa diferença entre quase ameaçada e menos preocupante, ela também pode ter outras implicações. O risco de ameaça de extinção ele leva em consideração não só a cobertura florestal, mas como outras características intrínsecas da espécie, como, por exemplo, o número de filhotes que a espécie pode ter, ou outras características extrínsecas, né, como, por exemplo, a caça. Já nesse gráfico aqui, a gente tem, para todas as espécies, o quanto cada uma apresentou nas suas distribuições potenciais de cobertura de paisagens refúgio e de florestas em refúgio. Então, primeiro falando um pouquinho da barrinha cinza claro, que significa a porcentagem de paisagens refúgio, a gente retorna, então, para o meu objetivo específico 1, que era considerar, então, a distribuição potencial de todas as espécies, esperando que todas elas apresentariam ao menos uma parte das suas distribuições potenciais cobertas por paisagens refúgio, né? Paisagens que tivessem mais de 33% de cobertura florestal. E olhando para as barrinhas cinza clara, a gente percebe, então, que todas essas espécies apresentam essa barrinha clara em diferentes tamanhos, mas elas apresentam, né? Então, de fato, esse resultado ele aconteceu como a gente estava esperando. Dando um zoom primeiro para a parte de cima para explicar um pouco melhor esse gráfico, a gente consegue perceber aqui que para o lado esquerdo existe uma barra colorida onde cada linha representa uma espécie e a cada cor dessa barra representa a sua classificação de risco de extinção segundo a IUCN. O padrão de cores é exatamente igual ao gráfico anterior. Já no gráfico do meio, na escala de cinza, a gente tem então as barrinhas cinza claras representando a porcentagem de paisagens de refúgio dentro da distribuição potencial. Em cinza escuro, a porcentagem de florestas em refúgio dentro da distribuição potencial de cada espécie. E a barrinha transparente ali só com contorno em preto, quanto que essa distribuição potencial tem em relação ao bioma. A linha pontilhada remete a 50% e a linha vermelha a 33%. Já nesse gráfico do lado direito, a gente tem as 4 classes de adequabilidade de hábitat dentro do refúgio de cada espécie. Então, como que esse refúgio está classificado em relação à adequabilidade de hábitat? Como que as variáveis climáticas utilizadas para compor esse modelo favorecem ou não a ocupação dessas espécies dentro da área de refúgio de cada uma delas? Então, ali a cor vermelha significa baixa adequabilidade, a amarela médio-baixa, a verde médio-alta e a roxa alta adequabilidade. Essas espécies que estão nessa parte superior desse gráfico, elas são as espécies que apresentaram as maiores porcentagens de paisagem em refúgio e maiores porcentagens de floresta em refúgio. Então, no eixo X, eu sempre vou me referir a porcentagens, e o eixo Y são essas espécies ordenadas. Elas estão ordenadas justamente de acordo com a porcentagem de floresta em refúgio. Então, quanto mais para cima, maior essa porcentagem, né? Dando um destaque, então, para as 2 primeiras espécies, essas espécies que tiveram maior porcentagem de refúgio, de floresta em refúgio, essas espécies, elas são a que teve mais floresta em refúgio foi o papagaio de cara roxa, classificado como quase ameaçada, e ele apresenta uma distribuição bem pequena. A gente percebe que a barrinha ali com contorno preto, ela era bem pequenininha, então a distribuição dela é bem restrita na biorregião da Serra do Mar. A outra espécie é o formigueiro de cabeça negra, classificado como em perigo, e essa espécie também apresenta uma distribuição bastante restrita,
na mesma biorregião da Serra do Mar, né? Então, ambas as espécies apresentam altas porcentagens de paisagem em refúgio, altas porcentagens de floresta em refúgio, mas distribuição restritas. Foram as duas espécies com as menores porcentagens de distribuição potencial em relação ao bioma, né? O que pode ser um perigo para essas espécies, por exemplo, algum evento específico, como, por exemplo, um incêndio, pode ser uma ameaça para essas espécies, por exemplo. Já voltando, né, indo para a parte de baixo do gráfico, para destacar essa parte explicar um pouquinho melhor essa parte do gráfico, a gente percebe que são as espécies que apresentaram as menores porcentagens de paisagem em refúgio e as menores porcentagens de floresta em refúgio. E a gente percebe também que, mesmo as espécies que apresentaram porcentagem de paisagem em refúgio acima, às vezes de 50%, isso não significa necessariamente que as florestas em refúgio também apresentassem uma porcentagem relativamente grande. Dando um destaque, então, para as 3 últimas espécies, que são as espécies que tiveram as piores porcentagens de refúgio e floresta em refúgio, a gente percebe que a porcentagem de distribuição potencial delas em relação ao bioma também não é tão grande assim, elas apresentam também uma distribuição, de certo modo, restrita. 2 delas estão classificadas como criticamente em perigo, e se a gente olhar o lado direito do gráfico, né, o de adequabilidade, a gente percebe também que as classes de adequabilidade de hábitat também estão principalmente como médio, baixo e baixo, né, o que significa que as variáveis climáticas que compõem o modelo não favorecem tanto a ocupação dessas espécies na sua distribuição potencial nessas áreas de refúgio, né. A espécie que teve a pior porcentagem foi a choquinha de Alagoas, classificada como criticamente em perigo. Essa espécie apresenta uma distribuição relativamente restrita na biorregião de Pernambuco. A segunda espécie foi o balança-rabo leitoso, classificada como quase ameaçada, com uma distribuição ali na região sudeste e sul, pegando um pouquinho do centro-oeste. E a terceira foi a CZD do Nordeste, também classificada como criticamente em perigo, e também apresenta uma distribuição restrita, relativamente restrita ali na biorregião de Pernambuco, no Nordeste. Então, essas 3 espécies, elas tiveram baixíssimas porcentagens de cobertura florestal, de paisagens em refúgio, de floresta em refúgio, e elas apresentam uma distribuição relativamente pequena em relação ao bioma como um todo, né? Além do que, a adequabilidade de hábitat dessas espécies também não favorece tanto a ocupação dessas áreas de refúgio dentro da distribuição potencial dessas espécies. Já nesses mapas aqui, a gente consegue observar, primeiro no A, só localizando a Mata Atlântica novamente, a área em cinza, a área de cobertura original, em verde, as áreas de remanescentes florestais. No mapa B, a gente colocou as unidades de conservação de proteção integral, espalhadas por todo o bioma, mas a gente consegue perceber uma concentração na região da Serra do Mar. E no mapa C, o mapa de riqueza potencial. Então, nesse mapa C, a gente consegue perceber onde existem áreas com maior concentração de espécies, dentro de refúgio e fora. Na escala colorida, que vai do azul para o laranja, a gente percebe que são áreas de riqueza dentro de refúgio. Então, as áreas que estão mais laranjas são áreas com uma riqueza potencial mais alta dentro de refúgio. E as áreas que estão mais preto são as áreas de alta riqueza potencial fora de refúgio. Dando um destaque para as áreas D e E, a gente consegue observar aqui, então, no D, que é o Parque Nacional do Iguaçu, que essa área de refúgio, a principal área de refúgio nessa área D é a unidade de proteção integral inteira nessa região. Então, apesar da riqueza não ser tão alta comparada quanto a D, quanto à região E, que é um zoom na região da Serra do Mar, então nessa área E a gente percebe que tem pixels laranjas, ou seja, existem áreas com uma alta riqueza dentro de refúgio, mas a gente também percebe que existem áreas de alta riqueza fora de refúgio, representada pelos pixels pretos. E nessa área a gente também consegue ver algumas regiões contornadas em roxo, que significa que são áreas de proteção integral. No entanto, essas áreas não cobrem todas as regiões de alta riqueza, tanto dentro quanto fora de refúgio, né? Então, a gente percebe que em algumas regiões a importância da unidade de conservação, né? Ela é basicamente a principal área de refúgio nessa região D. Bom, então, as paisagens de refúgio para a Mata Atlântica como um todo, a gente percebe que existe uma baixa proporção de paisagens de refúgio, né, para o bioma, sendo que a perda de floresta, ela pode ser uma grande ameaça para a conservação da espécie como do bioma. Nós também percebemos a importância das unidades de conservação, já que em algumas regiões, os principais refúgios naquelas áreas são justamente onde tem as unidades de conservação de proteção integral.
Com relação a todas as espécies, a gente percebe que todas as espécies apresentaram ao menos uma porcentagem de sua distribuição potencial cobertas por paisagismo, o que pode ser uma explicação do porquê que o número de extinção na Mata Atlântica é mais baixo do que se imaginaria, fazendo com que essas áreas de paisagem refúgio de fato garantam a persistência das espécies, de fato atuem como refúgio para elas. No entanto, a baixa adequabilidade de hábitat encontrada em grande maioria de áreas de refúgio para as espécies podem também ser um fator de preocupação para a conservação delas, já que as variáveis climáticas que compõem o modelo podem não favorecer tanto a ocupação dessas espécies dentro de refúgio. A superestimativa de florestas também pode ser uma preocupação, já que se nós considerarmos que as florestas que se encontram dentro da distribuição potencial, porém fora de áreas de paisagem refúgio, ou seja, fora de áreas onde a cobertura florestal não está acima de 33%, podem não garantir a comunidade de aves, né, a integridade de comunidade de aves, e a gente estiver considerando essa cobertura, a classificação de risco dessas espécies pode estar subestimada. Em relação também a essa classificação de risco, a gente percebeu que não houve diferença em relação à porcentagem de paisagem de refúgio e floresta em refúgio nas diferentes categorias de risco de extinção, o que pode significar que todas essas espécies estão sofrendo de maneira mais ou menos homogênea a perda de floresta e a perda de refúgio. Assim como medidas de conservação podem levar em consideração também não só as ameaçadas, mas também as que estão classificadas num risco menor. Então, o planejamento de paisagens, levando em consideração as paisagens de refúgio, assim como a própria classificação de risco, se levar em consideração as paisagens de refúgio, elas podem ser importantes ferramentas, né, para conservação e um modo de garantir a presença das espécies no bioma como um todo. Bom, é isso. Muito obrigada a todos que assistiram, e também eu queria agradecer ao FABC e à CAPES por terem proporcionado a bolsa de mestrado ao longo de todo, né, o curso, assim como o próprio programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental pelo programa de mestrado, a todo o apoio e logística e infraestrutura do Laboratório de Integração de Sistemas Ambientais Urbanos da UFABC, assim como o Laboratório de Ecologia de Paisagens e Conservação da USP. Também queria agradecer ao Jardim Botânico, a instituição que a minha orientadora faz parte, então aproveito para agradecer a Marinês por logo de cara ter topado me orientar, mesmo sem me conhecer, mesmo achando o projeto levemente megalomaníaco, ainda assim ela topou esse desafio, então obrigada. Aproveito para agradecer também ao Lê, né, obrigada pela confiança desde 2016, na época da iniciação científica, então obrigada pela parceria em todo esse tempo, pela confiança no meu trabalho, por toda a dedicação. Esse fim de mestrado foi um tanto corrido, então obrigada pelas revisões relâmpago e por todo o apoio. Não posso deixar de agradecer também todos os colegas da UFABC, do programa, e também aos professores, principalmente aquelas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de me aproximar na organização do primeiro simpósio do CTA, pessoas muito queridas, muito obrigada. Assim como também não posso deixar de agradecer ao Jean e ao LEPAC por sempre terem mantido as portas abertas, e por todos os lepaquianos queridos sempre me fazerem me sentir em casa. Então, obrigada por todo o apoio e amizade ao longo do tempo, né? Obrigada, Wellington, também, técnico do LEPAC, por todo o apoio e suporte ao longo desse tempo, né? Obrigada aos amigos de infância, da Bio, amigos da vida, por todo o incentivo durante o mestrado. E, claro, a minha família. Principalmente agradecer aos meus pais e à minha irmã por todo o incentivo e apoio, nem sempre entendendo exatamente o que eu fazia no trabalho, mas sempre me incentivando e me apoiando. Assim como eu não posso deixar de agradecer a minha segunda família, que acho que mais do que nunca nessa quarentena foi a minha segunda família. Obrigada pelo apoio. Não posso deixar de agradecer ao Paulo, meu namorado, são muitos anos de companheirismo e apoio, com certeza não estaria aqui, meu trabalho não seria o que foi hoje se não fosse todo esse apoio e esse companheirismo. Então, muito obrigada. Então, obrigada a todos. Obrigado, Mari. Muito boa a apresentação, deu tudo certo, o áudio ficou bom, eu consegui ouvir direitinho, acho que todo mundo conseguiu também. Fechado. Não, ficou ótimo. Não vou falar quantas pessoas estavam assistindo, você pediu para não falar, então tá bom. Agora então... Oi? Foi dentro do tempo? Não, nem sei. Foi no tempo, sim. Deu tempo certinho. Acho que deu 39 minutos, eu acho.
Cravado. Então, agora, antes de abrir